Quando a guerra está instalada de várias formas, né? Não sei se vocês já viram as notícias mais fresquinhas do nosso dia de hoje, do nosso Congresso Nacional. Então a guerra está acontecendo de muitas formas, né? Por isso esse tema é um tema tão atual, tão importante. Eu vou estar trazendo para vocês uma abordagem, que é a abordagem da Universidade da Paz, que foi criada, essa metodologia, ela foi sonhada e concretizada por um francês, PhD em psicologia, que é o professor Pierre Rivail, que escreveu mais de 50 livros, publicados em vários idiomas, e que, após ter vivido na sua vida pessoal um momento de deserto da alma, um momento em que ele estava com muito sucesso profissional, com todas as tralhas que uma pessoa pode desejar ter. Ele tinha uma casa no lugar mais rico de Belo Horizonte, tinha uma família, tinha netos, tinha na época já uns 40 livros publicados, e ele viveu uma depressão. Então, a depressão, como tudo, tem suas dádivas, se a gente conseguir olhar para ela de uma forma aberta e sem preconceito. E foi isso que o Pierre Rivail fez com a depressão dele. Ele olhou para ela de uma forma aberta e perguntou para a depressão: o que você quer? Qual é a sua fome? Qual é a sua sede? E aí ele se deu conta que ele, como pessoa, estava desejando entrar no terreno do ser de uma forma como ele nunca tinha entrado. E vejam, porque nessa época ele tinha escrito livros que até hoje são best-seller, como O Corpo Fala. Já viram esse livro? Que tem uns desenhos lindos do Holland, e a criança lá, a escola, relações humanas na família e no trabalho. Quer dizer, ele estava no terreno da psicologia que ele ajudou a fundar no nosso país, que foi a psicologia humanística e a psicologia transpessoal. E mesmo assim, ele estava com fome de ser. E aí o que ele fez? Ao ouvir a fala dessa depressão, ele literalmente saiu de cena por 3 anos, 3 meses e 3 dias. E ele foi fazer um retiro nesses 3 anos, 3 meses e 3 dias, num mosteiro budista. E a alma dele pôde matar um pouco a sede e a fome que estava sentindo, né? E a partir disso, ele modifica o trabalho dele. O trabalho dele até então era um trabalho muito voltado para psicólogos, médicos, educadores. E quando ele vai para esse retiro budista, não sei se vocês conhecem um pouco do budismo, mas existem hoje, como eu estava falando para o Ramsés, muitos tipos de budismo, como existem muitos tipos de cristianismo, né? Tudo se fragmentou no nosso mundo. Mas se você olhar de uma forma mais ampla para esse ensinamento oriental, ele é um ensinamento muito prático. Na verdade, ele vai nos convidar a uma arte de viver a vida cotidiana. Como viver a vida cotidiana de uma forma pacífica, de uma forma plena, como conseguir estar presente no aqui e agora, independente de tudo e com tudo, e acolhendo tudo e continuar sendo o que eu sou, né? Então, quando o Pierre voltou do retiro, ele transformou o trabalho dele no que ele denominou a arte de viver a vida. Antes da passagem dele, eu sempre esqueço os anos, né? Foi 2008 que ele fez a passagem aqui em Brasília. Ele já tinha colocado o livro sobre educação para a paz e não violência totalmente gratuito. Vocês podem baixar esse livro pela internet, sem nenhum direito reservado. Você entra lá e baixa gratuitamente. O livro chama A Arte de Viver em Paz, e essa metodologia foi premiada pela Unesco no ano 2000 em Paris. Já está traduzido em 6 línguas, né? E vocês podem então ter acesso a isso gratuitamente no site do Pierre,
e vai o W-E-I-L. Então, o que eu vou falar para vocês tem a ver com tudo que eu aprendi com o Pierre. Eu encontrei... Hoje eu estou com 55 anos, muito bem vividos. Sou a avó do Joaquim e amo envelhecer porque eu me sinto cada vez mais jovem. É um paradoxo isso. Eu sou muito mais jovem com 55 anos do que eu era com 20 anos. Com 20 anos eu era muito mais rígida, muito mais preocupada. Hoje eu sou muito mais relaxada, muito mais presente. Então, vocês que são jovens, eu vou contar uma novidade. Envelhecer é muito bom. E vou contar outra coisa. Velhice não existe. É uma invenção que não tem nada a ver, porque eu me sinto cada vez mais jovem e tenho amigos que são bem mais velhos do que eu na idade e também estão cada vez mais jovens, né? Depende de como você vive a vida. Então eu encontrei o Pierre antes dos meus 20 anos de idade. Quer dizer, grande parte da minha vida foi perto dele e vivendo essas histórias todas, né? O que eu vou partilhar com vocês tem a ver com isso. De onde que essa metodologia parte? Isso daqui pode andar comigo um pouquinho mais, será? Eu tenho isso no Data Show, mas eu gosto de escrever, sei lá. Então, aqui nós temos a pessoa, cada um de nós. O que nós vamos apostar com essa forma de ver é que em cada um de nós, toda encrenca inicia quando nós cultivamos na nossa mente uma ideia, a ideia de que nós somos separados. É o que o Pierre denominou fantasia da separatividade. Eu me vejo separada de você, me vejo separada de vocês, me vejo separada da natureza. Então, tudo isso inicia na minha mente. E as fragmentações que vão ocorrer a nível macro é quando eu, pessoa, me vejo separada de vocês e me vejo separada da natureza. Cotidianamente, nós vivenciamos essas separações de incontáveis formas. Por exemplo, eu estava indo com Ramsés e vi várias garrafas de água jogadas no chão. E eu pensei, caramba, dentro da universidade o pessoal joga o lixo, né? O que acontece nesse momento? Quando eu jogo uma garrafa no chão, eu estou me vendo separada, né? Será que eu faço isso na minha casa? E por que eu não lido com a UNB como a minha casa, com o mundo como a minha casa, com as ruas como a minha casa, né? Isso tudo é uma ideia de que eu sou separada. Então tem muitas formas da gente se separar. Às vezes a gente acha que a dor que o outro está vivendo não repercute no que eu estou sentindo, mas repercute. É que a gente não se dá conta, mas todos estamos interligados, né? Então o que essa metodologia vai propor é que nós possamos estabelecer pontes aqui entre a pessoa, a sociedade e a natureza. Entendendo também, todos são bem-vindos, tá? Vamos acolher o bem-vindos agora no coração. Nós vamos trabalhar a paz de dois pontos de vista. Primeiro, a paz como um movimento, como diz a canção, de dentro para fora, de fora para dentro, a toda hora, a todo momento, de dentro para fora, de fora para dentro. Nós vamos entender a paz como a afinação do instrumento que cada um de nós é a todo momento. Não tem essa conversa furada de que, eu estou em paz e eu vou estar sempre em paz. Conversa fiada. A minha paz se perde quando a bolsa cai, né? Quando alguma coisa acontece. E dependendo de como eu vou lidar com isso, eu posso retomar esse movimento da paz. Então a paz nós vamos entender como movimento. E os orientais dizem que o oposto da paz é a estagnação. Quando a gente está estagnado, a gente perde a paz. Quando eu falei da depressão como uma dádiva, a depressão, como qualquer outra somatização, pode ser uma dádiva se você encara
o sintoma e deixa ele falar e coloca o movimento de novo na sua vida. Aí a água que você é, porque nós somos água, nosso corpo tem a mesma proporção de água que a do planeta, essa água continua a fluir. E aí você está em paz. Então, a paz como um movimento, e também nós vamos entender a paz como inteireza, como resgate da inteireza. E eu vou dizer agora para vocês de onde nós partimos quando nós falamos da paz como inteireza. Já ouviram falar de Carl Gustav Jung? Carl Gustav Jung é um médico que conviveu muito com Freud, tinha uma intimidade muito grande com Freud, que descortinou o nosso inconsciente pessoal, e em algum momento Carl Jung se diferencia de Freud porque ele vai descortinar o nosso inconsciente coletivo, né? Tem uma contribuição maravilhosa para a psicologia, uma psicologia muito simbólica, o universo dos sonhos, que é tão importante. Nós podemos nos inspirar muito para compreender esse terreno com Carl Jung. E o Jung dizia o seguinte: todos nós temos 4 funções psíquicas. A primeira dessas funções, é a mais badalada, é o pensamento. Eu estou compartilhando uma série de ideias, vocês estão prestando atenção, refletindo sobre isso, a função pensamento, né? Essa função pensamento tem uma outra função oposta e complementar, que é o sentimento. O que significa? Se eu sou uma pessoa que pensa muito, o pensamento em mim é como essa face da minha mão, uma face mais exposta, mais queimada de sol, uma face que o mundo conhece mais. Porém, o sentimento em mim, que sou uma pessoa muito mental, é de igual tamanho. Igual tamanho. Só que é uma face mais resguardada, uma face que eu não mostro tanto para o mundo. Estamos juntos? Tá? Então, da mesma forma, se eu sou uma pessoa muito sentimento, o sentimento vai ser como esse lado e o sentimento vai ser como o dorso da minha mão. O fato é que nós temos ambas as funções psíquicas. Carl Jung vai sistematizar isso lá na Europa, mas no nosso país, todo mundo sabe disso, em qualquer interior do Brasil, quando a gente diz: quem pensa muito, não casa. Não é isso? Quem pensa muito não vai se entregar aos sentimentos. E a gente também fala: quem casa, não pensa. Nós estamos falando a mesma coisa, é lindo ver isso, né? Como esse conhecimento é um conhecimento nosso. Então, resgatar a paz como inteireza significa assumir que tem uma dessas funções que predomina em mim, e isso é saudável, é inevitável, não tem nenhum problema com isso. Mas assumir a paz como inteireza significa não negar a outra função psíquica, dar espaço para outra função psíquica, acolher a outra função psíquica, tá? Então vão se perguntando qual é a que predomina e como que eu posso acolher a outra. Nessa outra reta aqui, nós vamos ter a sensação. Aqui nós estamos falando dos 5 sentidos e ponto: visão, audição, paladar, tato, olfato, ponto. Quando eu sou um São Tomé, quando eu preciso ver para crer, a sensação é como esse lado da minha mão, essa face, né? E a intuição vai ser como essa outra face. Aqui não tem essa história de que as mulheres são mais intuitivas do que os homens. Todos somos. Todos vivenciamos todas essas funções, tá? Então, a intuição são as funções que eu não toco, não cheiro, mas ao mesmo tempo existem, tá? Existem. Então, aí, por exemplo, eu saio de casa e vem algo dentro de mim que diz: leva o guarda-chuva. E como eu sou uma pessoa muito sensorial, eu olho para o céu escrachadamente azul e falo: mas isso não faz nenhum sentido. E vou embora. E daí a meia hora eu estou debaixo do maior toró. Aí eu penso: caramba, eu sabia que tinha que ter trazido guarda-chuva.
né? Então essa voz, que às vezes não faz nenhum sentido, pode vir desse terreno da alma, que é a intuição, né? Por outro lado, conheço muitas pessoas que são extremamente intuitivas. A intuição delas é como esse lado, essa face da mão. E muitas vezes essas pessoas não enxergam o que está aqui diante do seu nariz, porque nega a percepção sensorial, tá? Então, de novo, assumir a paz como inteireza é estabelecer uma ponte entre essas funções psíquicas. Aqui também nós vamos ter, uma delas vai predominar. Você pode se perguntar, o que predomina em mim? E se perguntar também, como que eu posso trazer para a minha cena cotidiana outra função psíquica? Só para... Isso daqui dá pano para guarda-roupa, tá? Esse trabalho do Carl Jung. Mas só para vocês... Nós podemos relacionar isso, por exemplo, com os 4 elementos da matéria. Terra, mais ligada à sensação. Água, ligada ao sentimento. Ar, ligado ao pensamento. Nós dizemos, quando estamos tendo boas ideias, como estou inspirados. Não temos boas ideias sem uma inspiração que é concreta também. E o fogo ligado à intuição. O fogo é o elemento que purifica sem se turvar. Se eu estou com o corpo sujo e tomo um banho, a água limpa o meu corpo, mas ela se turva. O fogo não, o fogo continua o que ele é, né? E a intuição é esse clarão assim que vem. No final dos anos 90, não sei se vocês conhecem o relatório Delors, um trabalho que a Unesco encomendou para um pesquisador que se chama Jacques Delors, para que ele pudesse nos dizer como que a educação dos novos tempos poderia ser, o que a gente poderia fazer para inspirar a educação dos novos tempos. Aí esse pesquisador que se chama Jacques Delors organiza esse relatório com vários educadores de todo o planeta, e o relatório vai dizer o seguinte, ele está publicado no Brasil pelo MEC e se chama Educação, um Tesouro a Descobrir, o relatório Delors. Então o relatório vai dizer o seguinte, existem incontáveis formas de aprender, incontáveis formas, mas existem quatro que a educação poderia nunca esquecer, pelo menos 4. E aí, na hora que eu vi essas 4 formas, eu costurei com essas funções psíquicas do Jung aqui. Então, o primeiro aprendizado é o aprender a conhecer. Concordam que a função pensamento está mais presente aqui? Estamos juntos? Aprender a conhecer. O relatório vai falar, eu vou colocar o A para aprender, de aprender a fazer. Concordam que isso está mais ligado à sensação? Fazer. Eu tive uma infância numa fazenda lá no sertão nordestino, né? Fazer para mim é uma coisa muito cotidiana. E quando eu fui para a Europa, a primeira vez que eu vi verduras cortadas nos supermercados foi na Europa. E eu fiquei chocada quando eu vi aquilo, sabe? Eu falei, como assim? As pessoas já vão no supermercado e encontram salada cortada? E eu continuo me perguntando, como assim? Né? Os meninos não sabem mais de onde vêm as verduras. Eu moro aqui na 106 Norte. Se vocês chegarem no parquinho da 106 Norte e quiserem saber onde eu moro, basta olhar para cima, para o bloco em frente ao parquinho, onde vocês encontrarem uma horta na sacada, é lá que eu moro. A gente pode plantar em qualquer lugar, né? Mas nós estamos muito desconectados dessa relação com a natureza e isso nos desequilibra muito. E desaprendemos a fazer o pão, fazer a comida, fazer a roupa, né? O que as suas mãos pedem? O que você tem feito? O que você tem vontade de fazer, né? O meu marido, que é um engenheiro, de tanto ele me ver trabalhando com a terra e costurando, ele inventou fazer barcos. Ele fez o nosso veleiro com as próprias mãos nos sábados.
O veleiro onde a gente veleja aqui no Paraná foi o Luiz que fez. Inventou fazer veleiro. A gente pode inventar fazer qualquer coisa, né? Mas como está o fazer na vida da gente? Aprender a fazer. O relatório vai falar de aprender a conviver. Concordam que isso está mais ligado ao sentimento? E o relatório vai falar de aprender a ser. O que significa ser humano? Que mistério é esse, né? E o relatório diz também o seguinte: os 4 aprendizados são muito importantes na nossa educação. Porém, se esse aqui não for priorizado, tudo vai por água abaixo. Se a gente não aprender a conviver, tudo vai por água abaixo. As tradições espirituais, todas elas dizem que nós somos irmãos e irmãs. Inclusive nas diferentes tradições espirituais, se vocês observarem, os religiosos assim se denominam: irmão, irmã. Não já ouviram isso? Já observaram isso? No início dos anos 90, o projeto Genoma mapeou os nossos genes todos e trouxe a seguinte descoberta: 99,99% dos nossos genes são idênticos. O que nos diferencia é 0,01%. E a gente passa grande parte da vida brigando com a gente mesmo para não ser 0,01% diferente. Tem gente que gasta uma energia danada para ser igual a todo mundo, quando o que a vida está pedindo é que você assuma que você é 0,01% diferente, que você seja único, que você se diferencie, para que você possa também com isso acolher o 0,01% nos outros. Porque enquanto a gente não acolher o 0,01% na gente, a gente vai brigar para o outro não ser 0,01% diferente. E a guerra está instalada, tá? Então aprender a conviver é básico. Sem isso não tem passo a mais, né, nesse momento. Agora só uma última costura. Nós estamos numa universidade. Nas universidades, as funções psíquicas que são mais badaladas, mais valorizadas, são o pensamento e a sensação. Aqui é o nascedouro das ciências. O cientista pensa muito e vai, através de uma experimentação, comprovar ou não que aquele pensamento faz um sentido. Estamos juntos? Essas são as funções que predominam na ciência. Ciência se tornou sinônimo de conhecimento, mas na verdade a ciência pode baixar a sua bola e entender que ela é apenas um estilo de conhecimento. Existem outros estilos de conhecimento, tá? Um outro estilo de conhecimento, cujas funções que vão predominar são o pensamento e a intuição, são as filosofias. O filósofo pensa tanto quanto o cientista, mas ele vai pensar a respeito daquilo que ele não toca, que ele não vê. Qual é o sentido disso tudo, da vida, por que eu estou aqui? Tá? Aqui, sensação e sentimento são as funções que predominam nas artes, que é um outro estilo de conhecimento muito importante na vida. O artista tem o sentimento à flor da pele, e ele traz aquele sentimento através de algo concreto, uma poesia, uma música, uma dança, um livro, uma escultura, algo concreto, tá? Funções que predominam na arte. Sentimento e intuição, nós vamos ter todas as tradições espirituais. Todas elas concordam, quando não estão cegas, que Deus é amor. E isso é uma experiência desse campo intuitivo, porém é uma experiência. Por isso, quando perguntaram para Carl Jung, o senhor acredita em Deus? Ele respondeu, eu sei. Quem tem a experiência sabe que tem. Pronto. É uma experiência também, mas é uma experiência que vem lá da intuição. Então, quando nós estamos aqui,
e nós não negamos nenhuma dessas funções, nós vamos ser cientistas que não negam a intuição e o sentimento. Nós podemos ser artistas que não negam o pensamento e a intuição, filósofos que não negam o sentimento e a sensação, religiosos que não vão negar o pensamento e a sensação. Estamos juntos? E assim a gente vai ser inteiro, seja lá o que for que a gente faça na vida, tá? Então, parte disso, nós partimos disso quando falamos de paz como inteireza, tá? Resgatar essas funções no nosso cotidiano. E nessa metodologia, então, nós vamos trabalhar os obstáculos à paz. Por que será que todo mundo quer paz e a paz não acontece? Então, o primeiro obstáculo que a gente trabalha é no nosso corpo físico. Eu estou na clínica psicológica há 33 anos. E quando eu acompanho pessoas que chegam no consultório dizendo: eu fui diagnosticado com síndrome do pânico, eu peço para a pessoa deitar e digo: observa a sua respiração. A respiração do pânico, a respiração do medo é sempre superficial. Ela vai sempre mover mais a parte de cima do meu peito, do meu corpo. Por isso a gente diz: eu vivo sem tempo para respirar. A gente não fala assim? A gente vive como o coelho da Alice no País das Maravilhas. É tarde, é tarde, é tarde até que arde. Ai, ai meu Deus, alô, Deus, é tarde, é tarde, é tarde. Conhecem o coelho da Alice? O diagnóstico dele é síndrome do pânico. O que acontece com a respiração? Não existe paz sem uma respiração mais profunda. Não existe. O que acontece? Quando eu estou respirando curto, superficial, eu estimulo o meu sistema nervoso simpático. Na hora em que eu estimulo o meu sistema nervoso simpático, eu jogo em todo o meu sangue adrenalina e cortisol. A minha reação vai ser totalmente previsível. Reações clássicas de quem está estressado. Ou eu vou lutar, ou eu vou sair de cena, vou fugir. Nós vivemos isso respirando. Por isso me corta o coração quando eu vejo as pessoas se medicarem a vida inteira sem se darem conta de como estão respirando. Porque provavelmente vão ficar dependentes da medicação e não, sem mudar a respiração não tem passo a mais. Estamos juntos? Respiração superficial joga cortisol e adrenalina no sangue. Se eu respiro um tiquinho mais profundo, não precisa nenhuma técnica. Porém, o profundo é o delicado, é o suave. É o suave que vai ajudar o sopro a ser profundo. Tá? Se você respirar aqui e agora, experimenta isso. Um tiquinho mais suave, a respiração chega na barriga. O que significa isso? A respiração chegou na barriga, você estimula o sistema nervoso parasimpático. Você não consegue jogar no seu sangue adrenalina e cortisol. Você pode estar vivendo um grande absurdo na sua vida, uma grande dor, uma grande perda, você pode estar em meio a um caos enorme, mas você está presente, você está no aqui e agora, você continua de pé. Você não se abandona. Isso é uma respiração. Então, se vocês lembrarem só disso, golaço, valeu a pena eu ter vindo aqui. A prescrição cotidiana, tarja branca de uso contínuo é: respire suave e profundo sempre, sempre, sempre. Também na alegria, sabe por quê? Porque tem gente que quando está feliz não sustenta a alegria. Fala assim: ih, daqui a pouco vem alguma merda. Não é?
como assim, cara? Relaxa, vamos viver alegria, né? Mas não consegue viver, porque fica já no lá e então. Isso é uma respiração. Então, sem a respiração mais profunda, não tem paz. Com a respiração curta, eu só vou guerrear. Segundo obstáculo, o corpo que respira mal é um corpo que está todo tenso. Todo tenso. Se o meu corpo está tenso, também não tem passo a mais. Então, o segundo passo é aprender a relaxar o corpo. Quando a gente falava disso 30 anos atrás, nós éramos por demais esquisitos. Hoje em dia todo mundo sabe disso. O que está faltando é a gente enraizar esse conhecimento no nosso cotidiano. Tá? Então, vocês topam experimentar um relaxamento agora? Vamos fazer isso rapidinho. O primeiro estou pensando se eu deito numa mesa. Queria só falar uma coisa para vocês. Vamos ver se vocês, na cadeira não adianta. Se vocês vão conseguir entender, pode colocar. Mas se você sente que tem dificuldade de deixar essa respiração chegar até a sua barriga, a melhor forma para isso é quando você deita e dobra os joelhos e deixa os 2 pés no seu colchão, ou no chão, ou na grama, onde você estiver. Tá claro o que eu falei, Érica? Tá? Deitado, com os 2 pés na superfície onde você está. Essa posição ela é chamada de grounding deitado, é o enraizamento deitado. O ideal seria que vocês começassem, todos nós, que a gente, à noite, começasse a nossa noite nessa posição, porque isso vai ajudar muito na qualidade do nosso sono, tá? E se você dormir com os joelhos flexionados e os pés no colchão, daqui a pouco você vai esticar essas pernas. Mas isso vai ajudar na qualidade do nosso sono. Você pode experimentar isso de várias formas. Quem sabe até com o computador, no seu celular, se você puder deitar nessa posição, isso ajuda-o a chegar aqui mais facilmente. O ideal é, depois que você acostuma a deixar o ar chegar aqui, você faz isso dando aula, andando, dentro do ônibus, dentro do carro, em todos os lugares, tá? O relaxamento que nós vamos praticar aqui agora é um relaxamento que na psicologia é denominado relaxamento de Jacobson. Jacobson é o pesquisador que estudou essa técnica longamente, e aí o relaxamento então tem o nome dele. Consiste apenas num percurso pelo nosso corpo, um percurso dos pés à cabeça. É só isso, é muito simples. Vocês vão aprender e você mesmo pode fazer com você. Antes de iniciarmos o relaxamento, nós vamos fazer 3 contrações musculares. Por quê? Qual é o objetivo da contração muscular? Intensificar a tensão para que no momento seguinte o seu corpo encontre um ponto de mais equilíbrio, tá? Então o que a gente faz? Eu vou inspirar. Espera um pouquinho e depois eu faço de novo. Façam careta, tá? Não tenho receio disso não. Dos pés à cabeça, crispando bem os pés, descruza as pernas, quem está com as pernas cruzadas, fecha bem as mãos, inspira, contrai toda a musculatura e expira, solta. Nós estamos começando o relaxamento muscular, chegaram na hora certa. Então fiquem numa posição bem confortável na cadeira, o mais confortável que o seu corpo puder ficar. Feche os olhos. Isso vai durar pouquinho menos que 10 minutos. Sinta o seu corpo água bem solto na cadeira. A sua respiração está suave e profunda, chegando até a barriga.
Os pensamentos, eles virão, não tem nenhum problema com o pensamento. Solte o pensamento, desapegue dos pensamentos e volte toda a sua atenção para a respiração suave e profunda. Respirando suave e profundo, relaxe o pé direito, os dedos do pé direito, a planta do pé direito, o calcanhar e o tornozelo direito. Relaxe a batata da perna direita. Relaxe toda a perna direita, o joelho direito, a musculatura da coxa direita. Continue respirando suave e profundamente. Relaxe agora o pé esquerdo, os dedos do pé esquerdo, a planta do pé esquerdo, o calcanhar e o tornozelo esquerdo. Relaxe a batata da perna esquerda. Relaxe toda a perna esquerda, o joelho esquerdo, a musculatura da coxa esquerda. Respire suave e profundamente, ficando inteiramente presente no seu corpo, deixando os pensamentos passarem como o vento passa, como a água que corre passa. Tome consciência que os seus pés, pernas, joelhos e coxas estão relaxados. Experimente a sensação física de relaxamento muscular nos pés, pernas, joelhos e coxas. Observe agora o contato das nádegas com a cadeira. Relaxe as nádegas, relaxe o ânus, a região genital e toda a sua pelvis. Respirando suave e profundamente. Observe novamente o movimento de ar na sua barriga. Relaxe a musculatura da barriga. Relaxe o estômago, a boca do estômago. Relaxe o seu peito, o seu tórax, o seu coração. Respirando suave e profundamente. Se o seu corpo tiver com alguma inquietação, mude a posição. E continue respirando suave e profundo. Tome consciência agora do movimento de ar nos pulmões. Relaxe os pulmões. Relaxe a musculatura das costas e toda a coluna vertebral. Sinta fisicamente que a musculatura das suas costas está relaxada. Veja se essa musculatura te pede outra posição. Se estiver pedindo,
Dê isso para o seu corpo. Relaxe a musculatura das costas. E continue respirando suave e profundamente. Relaxe os ombros. Solta os ombros. Relaxe os braços, as mãos e os dedos. Os seus ombros, braços, mãos e dedos estão relaxados. Respire sentindo isso no corpo. O relaxamento nos ombros, braços e mãos. E continue respirando suave e profundamente. Deixe agora a boca levemente entreaberta e faça um movimento circular bem devagarinho com a cabeça, deixando a cabeça chegar bem próximo ao peito, o queixo chegar bem pertinho de um ombro, depois ir bem lá atrás, chegar bem perto do outro ombro, o mais devagarinho que você puder. Depois você faz o mesmo movimento na direção contrária. Alongando e relaxando a musculatura do pescoço. Aos pouquinhos, deixa a cabeça novamente parada, numa posição confortável, mais ou menos central. Continue deixando a boca levemente entreaberta. Respirando suave e profundo, com a cabeça parada. Relaxe agora o maxilar, toda a sua boca. Observe o ar entrando e saindo através das narinas. Relaxe o nariz. Relaxe as orelhas. Relaxe os olhos. Relaxe a musculatura da testa e todo o couro cabeludo. Sinta fisicamente que a musculatura do seu rosto está suave, serena, relaxada. Experimente isso. Nutra cada célula, cada átomo de seu corpo com esse relaxamento que está presente em todo o seu corpo, dos pés à cabeça. Todo o seu corpo está relaxado. E agora, delicadamente, suavemente, nós vamos nos preparar para voltar do relaxamento, abrindo e fechando os dedos das mãos, mexendo um pouquinho com os dedos dos pés. Aos poucos se prepare para espreguiçar. Deixa vir o bocejo, não corta o bocejo. Educação aqui é deixar o bocejo vir inteiro, sem cortar. Alonga como você não alongou hoje ainda. Alonga, 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 alonga. Quem conseguiu relaxar pelo menos um pouquinho, levanta a mão. Onde começa a paz? Apontem. Onde começa a paz? Esse é o primeiro passo, tá? Há 30 e tantos anos atrás, quando o Pierre Rivaio falou de ecologia interior, ele foi o grande pioneiro ao falar isso, porque naquela época ninguém falava de ecologia interior. Ecologia interior é esse processo de cuidar da nossa inteireza, tá? Então, o primeiro obstáculo à paz, vamos acolher o calor, meninas, porque vocês vão chegar aos 55 anos e vocês vão descobrir um calor de dentro que as pessoas chamam de menopausa.
Aí vocês vão ver o que é calor de verdade. Então o caminho é a gente dizer sim para o calor. Porque quando chegar na minha idade, você vai descobrir que nós somos o vulcão. Que ele não está fora não, ele está aqui. Mas vamos lá. Então, obstáculos à paz. Cuidar da respiração, cuidar do nosso corpo, inventar um jeito de colocar o nosso corpo em movimento. É fundamental isso para o nosso equilíbrio, né? Segundo ponto, cuidar das nossas emoções. Nós somos muito pouco educados nesse campo, isso é uma pena. Isso é uma pena, né? A gente fala muito pouco sobre isso. Isso também vem do Jung. O Jung que falou do tipo extrovertido e do tipo introvertido, né? Por exemplo, eu estou aqui conversando com vocês, contando um monte de coisa, e vocês olham para mim como uma pessoa extrovertida, não é? A extroversão em mim é como esse lado da minha mão, é o que o mundo conhece. Porém, eu tenho momentos de introversão que são de igual tamanho. Às vezes eu não aguento nem ficar com o Luiz no nosso veleiro, porque 2 é demais para mim. Às vezes eu pego o meu caiaque e fico 3 horas dentro do Lago Paranoá remando sozinha, sem sentir falta de ninguém. Tá? Então todo mundo que é extrovertido tem também um lado introvertido. E é importante a gente acolher esse movimento, porque é isso que vai ajudar a gente a viver em paz. Da mesma forma, quem é introvertido vai ter momentos de extroversão. Quando eu vi uma amiga minha muito introvertida dançando, eu fiquei sem acreditar, né? Como ela estava linda dançando, como parecia outra pessoa. Porque a gente é essa inteireza. Então, falando das emoções, a pessoa que é extrovertida, quando ela sente raiva, ela tende a chutar o pau da barraca, né? Aí ela chuta o pau da barraca. E isso, se você chuta com frequência o pau da barraca, você vai ver que você depois vive uma ressaca emocional, que nem ressaca de bebedeira, né? O corpo dói, porque é muita adrenalina e cortisol no sangue, né? E se a gente não sai de cena e observa, o Pierre definiu consciência de um jeito que eu considero genial, porque é muito simples e muito claro. Ele disse: a consciência é o eu que sai da cena e observa. Sem esse eu que sai da cena e observa, não tem passo a mais. Porque quando a gente diz fulano se deixou cegar de raiva, qualquer um de nós pode se deixar cegar de raiva se a gente não sai de cena. Se a gente se confunde com a emoção destrutiva, tá? Então aqui é também uma respiração. Porque é a respiração que me ajuda a sair de cena e observar e me perguntar pelo passo a mais. Mas voltando então, se eu sou uma pessoa que tende a chutar o pau da barraca, eu libero a emoção. Se eu sou uma pessoa mais fechada, eu tendo a engolir sapo, cobra e lagarto. Não é verdade? Eu vou implodir. Nenhuma das duas pessoas vai estar em paz. Nem a que implode, nem a que explode, né? Vamos ver isso agora de outro ponto de vista. Quem me ajuda a segurar isso aqui? Vocês conseguem ver essa roda? Podem chegar mais perto se quiserem, tá? A nossa psicologia ocidental, ela tem pouco mais de 100 anos. Eu tenho uma amiga muito querida que fez a passagem no Equador agora com 101 anos. Quase da idade da psicologia, né? Então, no Ocidente, tudo é muito recente. Nós tivemos um momento da psicanálise freudiana, depois do behaviorismo, que foi muito importante, da psicologia comportamental. O Pierre Weil, ele fundou a psicologia humanística e também a transpessoal no nosso país, ele foi o introdutor. E nesse momento na Unipaz, o Crema e eu, o Roberto Crema e eu, nós já estamos na 5ª força em psicologia, que é a psicologia que não separa mais o pessoal do transpessoal. Depois, quem se interessar, eu trouxe alguns flyers de uma formação que a gente vai começar ano que vem, sobre essa psicologia que nós estamos denominando a 5ª força.
Mas por que eu estou trazendo isso aqui? Porque o Pierre, quando ele fez esse retiro budista, a psicologia budista tem pelo menos 2.500 anos. Então, nós podemos pelo menos não ter preconceito com essa psicologia. Pelo menos conhecer um pouquinho essa psicologia. Porque ela tem 2.500 anos, né? Então, o que essa roda é denominada? A roda da existência ilusória. A roda da vida cotidiana de todos nós. Vocês vão também encontrá-la como a roda do Sansara, o Sansara como a ilusão. E aqui no centro da roda nós temos 3 animais. O porco, simbolizando essa fantasia da separatividade. Quando eu ponho na minha cabeça essas ideias de separatividade, de que tudo é separado, de que eu penso certo e você pensa errado, né? E por aí vai. Isso que gera fragmentação e reducionismo. Esse porco morde a cauda de um galo, que simboliza o apego. Nessa psicologia, todas as vezes que nós estamos sofrendo, se a gente olhar, tem um apego. Ou a uma coisa, ou a uma pessoa, ou a uma ideia. Esse é o galo, tá? E tem um outro animal aqui que é a serpente, que é a raiva. Então, esses animais, na roda do Sansara, na roda da dor, da destruição, eles têm esse lado que é um lado destrutivo. Mas quando nós tomamos consciência deles, nós podemos viver o lado luminoso deles. Porque o porco, por exemplo, é a não separatividade. É quando eu sei que o que estiver acontecendo com você, mesmo que eu não tenha consciência, vai repercutir na minha vida. Aí eu paro de me separar. Então eu estou no lado luminoso desse animal. O galo, por exemplo, o lado luminoso do galo é quando eu encaro os meus apegos. Eu perdi o namorado que eu mais amava. Paciência. A minha vida continua. Perdi. Né? Hoje em dia eu vejo muitas pessoas que quando perdem alguém querido, geralmente em Brasília é muito comum isso nos namoros, né? A pessoa falta morrer. Né? Isso é apego. Isso é apego, porque por mais que a gente ame alguém, a nossa vida não depende daquela pessoa para que a gente continue bem, né? A nossa vida continua. Então, o lado luminoso do galo é quando eu encaro os meus apegos e começo a soltar, a desapegar, a saber que tudo é impermanente, que tudo passa. Tudo passa, uma hora vai passar. Esse é o lado luminoso do galo. E o lado luminoso da serpente, quando eu vivo o nirvana da serpente, é quando eu consigo olhar a minha raiva e ir além dela. Isso é o processo alquímico, né? Quando eu consigo transformar o chumbo em ouro dentro de mim mesma. Quando eu consigo viver o amor. Essa alquimia é uma alquimia da alma. Então, a gente está mostrando aqui a roda do Sansara, mas eu estou falando também do Nirvana, para vocês, que é o outro lado, o lado luminoso disso, das emoções, né? Vou só virar um pouquinho aqui. Vocês veem aqui os 3 animais aqui no centro, e aqui tem um outro círculo, que tem um lado luminoso e um lado escuro. Estão vendo? Hoje em dia a gente fala muito de bipolaridade. Aqui eu digo que é a bipolaridade da alma de todos nós, tá? Quando a gente fica nesse lado ups and down, tá tudo bem, tá mal, tá tudo bem, tá mal, né? Quando a gente vive essa gangorra aí e fica muito dependente dessas coisas para ser feliz, porque na verdade a gente não depende de nada externo para ser feliz. E isso é muito bacana quando a gente descobre no corpo. É também uma respiração, tá? E aqui nós temos os diferentes reinos que nós vivemos na nossa vida cotidiana. Aqui tem o reino dos deuses, que é quando a gente está numa boa, feliz da vida e esquece que tudo está acontecendo no nosso país, esquece todas as histórias, e a gente está no reino dos deuses. Ao lado do reino dos deuses, é uma pena vocês não conseguirem ver bem isso aqui, mas aqui tem uma árvore. Alguns conseguem ver que tem um tronco de uma árvore aqui? Esse reino chama os deuses ciumentos. Eles plantaram uma árvore. E a árvore cresceu muito, e ela foi dar frutos no reino de umas criaturas que nunca cuidaram da árvore. Nunca fizeram nada por essa árvore. E essas criaturas que nunca fizeram nada estão lá comendo os frutos.
Aí eu que plantei a árvore, fico com muita raiva. Porque como que você que não fez nada está comendo os frutos? E eu vou lá e pego o machado para derrubar a árvore, porque você não tem o direito de comer os frutos da árvore que é minha. Sabe qual é o nome disso? Ciúme. Ciúme, né? Eu estou com a minha amiga numa festa e de repente ela começa a conversar com outra pessoa. E eu fico com muita raiva, porque ela é a minha amiga, ela é a minha árvore. Ela está conversando com outra pessoa, eu posso sair de perto dela e ela nem entender por quê. Cortei a árvore. Estamos juntos? É tão clara essa psicologia. Ela fala de um jeito que todo mundo entende. Porque a gente se reconhece nisso aqui. A gente se pergunta, poxa, quantas vezes eu não peguei o machado para destruir algo porque eu fiquei com raiva de outras pessoas que não fizeram nada estarem lá comendo os frutos. Empresto o meu trabalho para uma pessoa da minha sala de aula. A pessoa vai lá e tira uma nota melhor do que a minha. Eu fico com raiva. Sei lá, tem mil formas de se manifestar no cotidiano, né? Então, esse é o reino dos deuses ciumentos. Aqui nós temos o reino dos humanos, que é quando nós estamos nos educando, estamos trabalhando, e eles dizem que só aqui a gente consegue dar um passo a mais. Conseguimos dar um passo a mais quando a gente observa os nossos sentimentos. E vai além deles, no sentido de se dar conta, não é negar não, porque tudo que a gente nega só fica mais forte, né? Mas é de se dar conta e dar um passo a mais. Aí aqui tem o reino dos animais, que é quando eu quero fazer tudo igual. Todo dia ela faz tudo sempre igual. Todo dia, o mesmo caminho para ir para o UNB todo dia, o mesmo caminho para ir para o UNB todo dia, o mesmo caminho para ir para o UNB, a mesma comida no meu prato todo dia, sabe? Essa coisa assim de controlar. Aqui, o reino, que se Freud visse essa imagem, ele iria ficar fascinado. Ele chama os deuses famintos. São seres que têm um pescoço muito alongado, uma boca bem pequenininha, uma barriga enorme. Eles comem o tempo inteiro e eles continuam com fome. É o que o Freud chamava oralidade. Aqui, se a gente não se dá conta, todos vamos ter um pouquinho disso, porque nós não tivemos uma mãe perfeita, um cuidador perfeito. Por mais que a nossa mãe ou que os nossos cuidadores na primeira infância tenham nos amados, em algum momento eles precisaram trabalhar, precisaram cuidar da casa, da roupa, sei lá do que, e aí deixaram a gente, então fica uma falta, né? Mas se a gente não assume essa falta do ponto de vista dos 3 dedos que estão apontados para a gente, essa é uma metáfora que Buda usou há 2.500 anos atrás. Quando eu aponto um dedo, tem pelo menos 3 apontados para mim. O outro eu não mudo, mas eu posso mudar esses 3 que estão aqui. Então, assumir essa falta é eu me responsabilizar pela minha fome, pela minha sede. É eu me perguntar: do que eu tenho fome, do que eu tenho sede, o que eu estou desejando. Não como objeto de desejo para agradar a Deus sabe quem, mas como sujeito. O que eu quero a partir desse 0,01%. Qual é o meu desejo? Tá? Aí eu consigo sair daqui, senão eu vou passar a vida inteira com fome, mesmo que eu coma o mundo inteiro. E com sede. E aqui a gente tem um reino que está subindo na nossa política. O reino da raiva. A raiva que pode ser quente ou gelada. E muita gente confunde a raiva gelada com indiferença. Não tem nada a ver com indiferença. Para os orientais, o oposto da paz é a indiferença. A indiferença é quando eu não vejo o outro. Não vejo mesmo. Quando eu finjo que não estou vendo o outro, isso é raiva gelada, não é indiferença. A indiferença é muito mais sério, é quando eu realmente não vejo o outro. E todos nós somos indiferentes no cotidiano. A indiferença para a gente é uma defesa, né? Porque é tanta coisa. Eu não gosto de ar-condicionado mesmo no calor, mas às vezes eu saio do consultório e levanto a janela do carro para não ser assediada no sinal de trânsito. Qual é o nome que isso tem? Indiferença.
Não vejo as pessoas naquele dia. Aí eu me dou conta, eu me observo e falo, olha só. E tem uma senhora lá, que ela tem uma cara muito brava, sabe? Muito brava. E eu sempre olhava para a cara brava dela e ficava assim, incomodada com a cara brava dela. Até que um dia eu estava mais aberta e eu abri a janela. Ela vende doce. E eu não gosto desses doces. Aí eu abri a janela e falei para ela, dou R$1 por um sorriso. Ela olhou para mim brava. Eu falei, e aí? Vai rolar o sorriso ou não? Aí ela olhou assim pra mim, meio sem graça, e eu dei a moeda de R$1. E falei, olha, experimenta sorrir um pouco mais, quem sabe você vai vender um pouco melhor. Eu continuo passando por lá, ela continua brava. Não mudou nada. Continua brava, brava, brava. E ela olha pra mim mais brava. Fazer o quê, né? Fazer o quê? Você não muda o outro, mas em relação a mim mesma, eu dei um passo porque eu consegui me relacionar com ela, né? Consegui ser honesta com ela, consegui ser verdadeira com ela, consegui não me separar dela. Quem sabe um dia, sei lá, a gente não muda o outro. Mas então, esses são os reinos que nós vivemos cotidianamente. Essa psicologia já catalogou hoje 84 mil emoções destrutivas. Tá? Mas vejam, eles falam 84 mil, mas vejam como eles entendem emoção destrutiva. É aquilo que causa algum malefício para a minha vida e para as minhas relações. Então, dessa forma, tudo pode ser destrutivo e tudo pode ser construtivo, né? Por exemplo, se eu amo muito meu filho e super protejo meu filho e não deixo meu filho ter contato com o mundo, esse amor é construtivo ou destrutivo? Então depende da dose. Cada um de nós é que vai saber. Mas o que me toca muito nessa psicologia é que aqui nós não negamos nada. É a partir do que Jung chamava de integrar a sombra, de trazer esse meu lado sombrio, de ter compaixão pelos momentos em que eu caio, em que eu vou mal em algo, né? Que eu passo a viver o outro lado dessa roda, que é o Nirvana, né? Então, esse terreno das emoções é super, super vasto, né? E na arte de viver a vida, nós vamos cuidar disso de várias formas e vocês podem estar cuidando de várias formas. Cuidar da mente, como fazer isso? Encontrar jeitos de você meditar. No Ocidente, a gente tem uma visão de meditação como a pessoa que está paradinha, quietinha, de olhos fechados, não é? Mas para o oriental tudo é meditação. Tudo é meditação, né? É uma qualidade de presença no aqui e agora. E existem, hoje aqui no Ocidente, muitas formas de meditar. Por exemplo, a meditação que mais me toca é a meditação em movimento, é a meditação andando. Eu andei em 2008, fiz o caminho de Santiago inteirinho, sozinha, foram quase 800 quilômetros, e a minha mente nunca ficou tão tranquila e tão presente no aqui e agora. Porque eu estava simplesmente presente em cada passo, só isso, tudo isso. Tá? Então, para algumas pessoas, você vai se identificar com a meditação em movimento, procura isso. Para outro, o andar é pouco, você quer dançar, ótimo! Tem várias técnicas de meditação dançando. Encontre o seu jeito de meditar, de deixar a sua mente desapegada, porque a mente meditativa, de novo, a cilada é o apego, né? O problema não é o pensamento, o problema é que a mente que não é treinada para soltar o pensamento, ela passa a vida inteira se apegando aos pensamentos. E aí ela não tem paz. E quando você medita, sua mente descansa, ela fica mais no aqui e agora. Você não está fora do mundo não, você está inteiramente no aqui e agora. Mas está no aqui e agora com essa qualidade de deixar passar tudo isso, né?
Então, cuidar da nossa mente também, porque como diz o preâmbulo da Unesco, é na mente que todas as encrencas vão começar. As guerras, eles dizem, nascem na mente das pessoas, né? Então vamos cuidar das mentes. E o último ponto que eu queria falar para vocês, eu estou focando um pouquinho mais na ecologia interior. Nós temos na Unipaz um trabalho muito bonito também de ecologia social, que é a arte de viver o conflito, que quem sabe um dia eu posso falar para vocês sobre isso, como acolher o conflito que é natural, que é inevitável, e como aprender a transformar isso também no cotidiano. Mas isso é outra história. Mas só fechando, a gente falou dos obstáculos em relação ao corpo, em relação às emoções, em relação à mente. E nós usamos uma expressão que é: eu estou sentindo paz de espírito. Alguém já falou isso perto de você? Ou você mesmo já falou isso? No Ocidente, o fundador da psicologia humanística e transpessoal, junto com Pierre Rivail, foi Maslow. E ele dizia o seguinte: se você é um educador e você está na escola com uma criança que tem muito problema de aprendizagem, observa qual é de verdade o problema de aprendizagem que essa criança está tendo. Mas também observa quais são os momentos em que na escola essa criança está bem, ela está saudável, em que ela floresce dentro da escola, né? Porque é a esse lado da criança que você, como educador, pode se aliar. Então o que ele dizia é: se alie ao que está saudável. Na educação, na clínica médica, psicológica, faça uma anamnese da dor, mas também faça uma anamnese do que ele chamava de horas estreladas da pessoa, momentos culminantes, né? Então ele propõe que nós possamos cotidianamente fazer esse tipo de recordação, se perguntar a cada dia: qual foi o momento mais bonito do meu dia hoje? Talvez a gente possa se perguntar: quais foram os momentos mais bonitos da minha vida? Olhar para isso na vida da gente. E nós vamos encontrar vários momentos, não é? Às vezes são momentos bem simples, mas que têm uma qualidade maravilhosa, né? E depois você começa a se perguntar a cada dia: qual foi o momento mais bonito? Às vezes é algo bem delicado, é um encontro de olhar, é a relação com a natureza, é quando você contempla algo. Hoje eu estava vendo, enquanto esperava o Ramsés, uma árvore toda florida, cheinha de borboletinhas. Estava a coisa mais linda do mundo aquilo, o sol batendo e aquelas borboletinhas amarelinhas, uma florzinha lilás. Meu Deus, que coisa mais linda, né? Então às vezes são coisas bem simples, mas isso nutre a nossa alma. Voltando para aquele reino dos deuses famintos, lembram? Isso ajuda a gente a não ficar faminto, tá? Então, que nós possamos cuidar de nós mesmos cotidianamente, com muita delicadeza, com muita presença, porque é assim que a gente constrói um mundo melhor, né? O Natal é o nascimento da criança divina dentro de cada um de nós. É isso que é o Natal.